CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos, encarnados e desencarnados. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de amor. A nossa casa está em recesso, mas segunda-feira agora nós já iniciaremos com reunião dos médiuns e terça-feira teremos os estudos normais e durante a semana toda vamos ter os estudos. Então, e a obra social retorna sábado, dia 20. Nós vamos nosso palestrante de hoje é o nosso querido Robson Valentim. Ele vai nos falar da segunda parte do Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou dos espíritos, com o subitem Origem e Natureza dos Espíritos, as questões 76 a 87. E quem vai fazer a sustentação na hora do passe é a nossa querida Maiara. Ela é trabalhadora da nossa casa e ela vai falar do capítulo 19, item 12, a fé que transporta montanha, com o subitem a fé divina e a fé humana. Então, nós vamos fazer a leitura desse item para que possamos fazer a nossa prece e dar início à nossa reunião. Quem precisar de atendimento fraterno é só permanecer sentado aí no final da reunião que será atendido. Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que transporta montanhas, a fé divina e a fé humana. A fé é o sentimento inato no homem dos seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas, cujo germe foi depositado em si, a princípio em estado latente, e que ele deve fazer desabrochar e crescer pela sua vontade atuante. Até o momento, a fé só foi compreendida pelo seu lado religioso, porque o Cristo a preconizou como uma alavanca possante e porque só se viu nele o chefe de uma religião. Mas o Cristo, que realizou milagres materiais, mostrou, por esses mesmos milagres, que o homem pode, quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que esta vontade pode se realizar. Os apóstolos, a exemplo de Jesus, também não fizeram milagres. Ora, o que eram esses milagres senão efeitos naturais, cuja causa era desconhecida aos homens de então, mas que se explica em grande parte atualmente e que se compreenderá completamente pelo estudo do Espiritismo e do Magnetismo. A fé humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades às necessidades terrestres ou às suas aspirações celestes e futuras. O homem de talento que persegue as realizações de um grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e deve alcançar o objetivo, seu objetivo. E esta certeza lhe dá uma força imensa. O homem de bem
que, crendo no seu futuro celeste, quer preencher sua vida com nobres e belas ações, retira sua fé da certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda aí se realizam os milagres da caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé não há mais tendência que não possa ser vencida. Vamos então voltar os nossos pensamentos para Jesus. Senhor Jesus, Mestre querido, Mestre amado, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, mais numa tarde de sábado, para estudar os Teus ensinamentos. Pedimos a Tua proteção, a Tua ajuda, que Teu amor possa envolver o nosso Robson Valentim, envolver a nossa Maiara, ajudá-los, que o altivo possa também ajudá-los, e que o Teu amor possa amparar todos nós que aqui estamos, Senhor, tão necessitados de Ti e do Teu amor. Que seja em nome de Deus, em Teu nome, em nome do altivo e da coluna espiritual que dirige a nossa casa de amor, em nome do amor que nos liga, é que pedimos a permissão para dar por iniciado a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus. Bom, eu vou ler a primeira questão do Livro dos Espíritos para situar o pessoal no. É a questão 76. Que definição se pode dar dos espíritos? Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Vamos passar a palavra ao nosso Robson Valentim. Ele tem até às 16h50 para nos falar. Boa tarde a todos. A gente agradece a casa pela oportunidade que dá a gente de trabalho e reforça o pedido que já foi feito pela nossa companheira aqui para que os espíritos possam estar do nosso lado. Estamos estudando uma parte do Livro dos Espíritos, que é uma parte muito gostosa da gente estudar, porque é aquela parte inicial ainda, pergunta 76 até a pergunta 87 que a gente vai estar vendo. E quando a gente chega na casa espírita, a primeira coisa que a gente ouve dizer é que nós não somos homens, nós estamos homens, nós somos espíritos imortais. Nesse momento, estamos vestindo essa roupa aqui, mas o que eu sou de verdade, preexiste a isso aqui. Um dia isso aqui vai acabar, vai para dentro de um caixão de madeira, vai ser cremado, vai tomar um destino, e o que eu sou de verdade vai continuar também. A minha história não começou agora, no berço, né, quando teve o nascimento, não. Aliás, aqui no mundo de expiações e prova igual ao nosso, não tem ninguém saindo da mão do Criador agora. Quem sai da mão do Criador vai lá para mundos primitivos, como está lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando a gente vai ver essas perguntas aqui, a partir da pergunta 76, eu fico imaginando a empolgação do Allan Kardec na época, que Allan Kardec, né, vamos parar para estudar a história dele, vai ver que ele era um homem de ciência acima de qualquer coisa. Inclusive, ele quando ouviu falar que estava tendo mesa girando, mesa se comunicando, ele foi o primeiro cético, né? Falando, eu só acredito vendo, mesa não tem nervo, como é que pode acontecer uma coisa dessa? E tem um momento, eu não vou estragar aqui, não vou dar um spoiler, não, que o pessoal fala, né? Eu vou falar, vamos estudar a introdução do Livro dos Espíritos. Tem um momento que depois de tanta batida de mesa, ele vira para os espíritos e fala, o espírito fala para ele, existe uma coisa chamada psicografia. Tem alguns médios que têm essa capacidade. Aí apontou na mesa, tenta imaginar aqui um exemplo, né? Estamos nós três aqui, e de repente vira para ela aqui ó, tem a capacidade da psicografia.
Por exemplo, pega o lápis, repousa a mão, aí a mão começa a se mexer sozinha, a escrever igual acontecia com o Chico, acontece com o Divaldo, né? Aí o Allan Kardec vira para os espíritos: por que vocês não falaram isso desde o início? Por que a gente perdeu esse tempo todinho com ABC, com batida 1? Aí os espíritos respondem que se eu falasse desde o início, vocês não iam acreditar em mim. E achar que era coisa da cabeça do médium. Eu tinha que mostrar primeiro a interferência dos espíritos, a intervenção dos espíritos. Então Allan Kardec ficou deslumbrado, fazendo perguntas assim, que eu, por exemplo, se a gente tivesse a oportunidade de descobrir vida em Marte, e eles pudessem se comunicar em português com a gente, eu ia perguntar para eles: vem cá, como é que são vocês aí? Vocês são verdinho mesmo, igual o Pinto aí nos desenhos? Quanto tempo vocês vivem? O que vocês se alimentam? Né? Como é que é a sociedade de vocês? Allan Kardec, nesse momento, está perguntando o que é, o que é o espírito, então. E a primeira resposta que ele dá: que definição se pode dar dos espíritos? Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Um pouquinho antes de chegar nessa pergunta 76, foi trazido para a gente uma nova definição aí da Trindade. A Trindade para a gente espírita vai ser assim: Deus, acima de tudo, depois espírito e matéria. Deus, quem é? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Aí depois vem espírito. O que é o espírito? Seres inteligentes da criação, povoam todo o universo. Ou, se alguém quiser usar o termo pluriverso, como usam hoje, hoje já estão trabalhando a ideia de vários, né? Já achavam que o universo terminava ali, mas tem muita, estão falando já pluriverso. Mas aonde tem inteligência, aquilo ali é chamado de espírito. Então, até para a gente que gosta aí, se alguém gosta de filme de ficção científica, essa coisa de jornada nas estrelas, guerra nas estrelas, filme de extraterrestre, os extraterrestres são espíritos também igual a gente. Só que eles estão vestindo roupas diferentes da nossa, mas também a inteligência maior ou menor que a nossa. Aí a gente vai estudar lá na pergunta 100, né? Os espíritos que foram criados agora até chegar à perfeição. Nós estamos numa etapazinha aqui, nós estamos no mundo de expiações e provas, mas tem outras escolas para frente. Daqui a pouco vem a escola de regeneração, daqui a pouco vem a escola de todos, celeste, está lá no capítulo 3 para a gente conferir. Mas vamos dar essa definição em primeiro lugar. Espírito é tudo aquilo que tem inteligência. E ainda tem uma nota na pergunta, falou: o vocábulo espírito aqui é empregado para designar as individualidades dos seres extracorpóreos, não mais aquele elemento inteligente universal. Está fazendo uma diferença da primeira parte do livro dos Espíritos. Aí vem a segunda pergunta. Olha só como é que Allan Kardec vai pesquisando. Mas vem cá, os espíritos são seres distintos da divindade? Ou seriam apenas emanações ou porções da divindade e chamados por essa razão filhos de Deus? Olha, eu faço parte de Deus ou fui criado por Deus? É essa a pergunta que Allan Kardec está fazendo. E os espíritos, na hora, eles respondem assim, tipo: meu Deus, como se tivesse uma criança fazendo uma pergunta bem simples, né? A gente fala para os nossos filhos assim: meu Deus, são sua obra. Absolutamente, como o homem que faz uma máquina, essa máquina é obra do homem, não é o homem. Esse celular, tudo que a gente está... foi criado por mim, não faz parte de mim. Eu também fui criado por Deus. Mas vem dizendo lá que nós fomos criados à sua imagem e semelhança, lá na Gênesis do Velho Testamento, lembra? No primeiro livro de Moisés. Mas olha, existem traduções bíblicas que falam assim: o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Olha o sentido, como é que é diferente agora. Tem traduções que falam assim: nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Tem uma diferença enorme, porque o homem, se eu falar homem, eu estou querendo dizer que Deus tem 2 olhos, nariz, boca, cabeça, tronco, membro. Vou imaginar um Deus assim, né, igual... não, mas não foi o homem, a imagem e semelhança de Deus, não. Espiritualmente, nós somos imagem e semelhança de Deus. Não é pergunta do estudo de hoje, mas lá na frente vai ter uma hora que o Allan Kardec vai perguntar para os espíritos assim: vem cá, os espíritos têm alguma aparência? Como é que... Parece assim uma chama, um clarão, uma centelha etérea. Então olha só, Deus é aquela chama enorme e nós somos aquela centelha etérea. Alguém já foi aqui em festa de festa junina, né? Festa de São João, quando a fogueira está saindo aquela centelhazinha, aquela centelha, então eles chamam uma chama, um clarão, uma centelha etérea. Nós fomos criados por Deus e somos essa chama pequenininha. Daí a gente vai entender até em alguns evangelhos, tem no Evangelho de Mateus,
Tem no evangelho que não foi canonizado também, o evangelho de Tomé, foi encontrado na década de 40 lá no Mar Morto, e hoje está aí disponível para estudo também, né? Tem um momento que Jesus fala assim, ó, eu espalhei o fogo sobre a terra e o vigio até que ele arda. Se você fizer uma interpretação literal disso, meu Deus, Jesus quer destruir o planeta, jogou fogo. Não, o fogo somos nós. Nós somos essa centelha que, ó, espalhou, a gente fica aqui, ó, sendo vigiado até a gente arder mesmo, aumentar a nossa luz. Aumentou a luz, a gente é aprovado para seguir caminho, para continuar o caminho, para ir para mundos mais bem-aventurados. E essa que é a ideia. É um grande desafio nosso, né? No primeiro momento a gente está aqui reconhecendo quem eu sou de verdade. Eu não sou somente aquele que nasceu ali, recebeu o nome do papai e da mamãe, né? Não, eu sou um espírito imortal, tem toda uma história aí. Vamos continuar. Aí ele fala assim, 78, os espíritos tiveram um começo, ou bem são como Deus de toda a eternidade? Isso aí é uma discussão, né? Primeira coisa, se eu fui criado por Deus, é claro que Deus tem que ter vindo primeiro que eu. Mas só que os espíritos, quando vão tratar desses assuntos, eles são bem claros. Ele fala para a gente, olha só, a gente não sabe explicar Deus ainda. Vai ter um dia lá na frente que a gente vai ter condição de entender Deus melhor, mas agora não tem como condição. Se vocês começarem a querer entrar por esse campo, sabe o que vai fazer? De repente vocês vão ficar mais vaidosos, achando que sabem muita coisa, criando sistemas, e na verdade vai chegar lá na frente, vai se decepcionar, que pode ser uma coisa completamente diferente. Não vai por esse caminho, né? Quando vai falar do começo, eles dizem para a gente, ó, não sabemos como é que nasce o Espírito. A gente só sabe te dizer que o Espírito foi criado por Deus. Olha a resposta que eles dão. Ó. Se os Espíritos não tivessem tido princípio, seriam igual a Deus, ao passo que eles são sua criação e submetidos à sua vontade. Deus tem que ter vindo antes, tudo bem. Deus existe de toda a eternidade, isso é incontestável. Mas saber quando e como nos criou, não o sabemos. Podes dizer que não tivemos princípios, se entenderes com isso, que sendo Deus eterno, tem criado sem descanso, tudo bem. Mas como e quando Ele criou cada um de nós, digo, ó, ninguém sabe, aí é que está o mistério. Então, eles são cientistas lá do outro lado da vida. Quem já estudou o livro dos médiuns, né, você vai encontrar um momento ali, o espírito Erasto falando assim, olha, nós estamos aqui estudando o perispírito, vocês estão estudando a matéria aí, continua o estudo de vocês, aí é um estudo junto, coletivo. Mas tem muita coisa, por exemplo, eu vou ser sincero com vocês, eu evito aprofundar muito no estudo do perispírito. Até conversei isso uma vez com um amigo, Paulo Lagai, que faz um estudo sobre o perispírito há muitos anos, né? Eu falei, sabe por quê? Eu prefiro estudar aquilo que eu estou vendo, pô, isso aqui eu estou vendo, eu sei que é branco, a letra é preta, o perispírito eu fico baseado muito no que os outros estão falando, né? No que os espíritos estão falando, eu prefiro o dia que eu estiver ali frente a frente. A gente tem que ser um pouquinho Tomé também, tem que tocar também, por exemplo. Allan Kardec é assim, às vezes ele faz a mesma pergunta 3, 4, 5 vezes para ter uma resposta. Não fiquei satisfeito, ele pergunta de outra maneira, né? Tem que ser dessa maneira também. Então eles falam para a gente, ó, saber como o Espírito foi criado, não me pergunte agora, que eu não vou saber dizer. Ou talvez já até saibam, mas não queiram trazer a resposta para a gente, porque a gente não está ainda em fase de saber disso. Qual é a fase que a gente está vivendo agora? A fase de aprender a amar o próximo como a si mesmo. Gente, a gente vai descobrir na doutrina espírita que a hora que a gente conseguir trazer o amor para dentro da gente, todo mundo vai se abrir para a gente. Por exemplo, uma vez eu perguntar para os espíritos assim, pô, tem vida em outro planeta? Tem. Por que eu não descobri ainda? É por causa da dureza do coração de vocês. Se vocês descobrirem que tem vida em Vênus, ali, por exemplo, sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma nave e querer capturar o camarada de lá para secar aqui e estudar. Vão pegar uma pedra de lá e vender mais caro do que o diamante aqui. Pedra rara, pô, pedra de outro planeta. Vocês ainda estão dessa maneira, com o coração ainda muito voltado para essas coisas primitivas. A hora que vocês tiverem uma coisa mais altruísta, voltada para o amor, vocês vão entender eles também como povos, vai um ajudar o outro. Eu sou mais evoluído ou menos? Se for mais evoluído, vou dar a mão, se não for, vou pedir ajuda, né? E vai entender dessa maneira, mas por enquanto a gente não tem condição de fazer isso ainda, né? Aí, pergunta 79. Visto que há 2 elementos gerais no universo, o elemento inteligente, que é o espírito, e o elemento material, que é a matéria. Poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente e os corpos inertes são formados do elemento material? Ele fala, evidentemente, os espíritos são individualizações do princípio inteligente. Então vamos pegar aqui, ó,
Foi criado agora, saiu aquela pontinha de luz. Aquela pontinha de luz, quando vocês começarem a estudar a doutrina espírita mais profundamente, vocês vão ver que no primeiro momento ela nem vai ter o nome de espírito, ela vai ter o nome de princípio inteligente, lembra? Vai animar ainda os vegetais, os animais. Você vai estudar naquele capítulo que fala dos 3 reinos. Aí vai chegar um momento que esse princípio inteligente, ele vai ganhar 3 coisas. Ele vai ganhar noção da divindade, noção da individualidade e livre-arbítrio. Quando ele ganhar esses 3, virei espírito. Me transformei de... Então eu estou querendo dizer para vocês, o cachorrinho que a gente ama tanto dentro de casa, né? Meu cachorro dorme comigo. Ele é um animal, ele não tem livre-arbítrio, ele não tem noção dele mesmo, ele simplesmente vive, e ele não tem noção da divindade. Quando a gente pega aquele livro Mecanismos da Mediunidade lá do André Luiz, o André Luiz vai falar assim, como é que é o pensamento do cachorro? O pensamento do cachorro é assim, ó, aquela maquininha vem assim, sem nada. Deu fome, aí começa. Matou a fome, voltou tudo de novo ao zero de novo. Segurança ameaçada, alguém entrou em casa, ele vai levantar, vai latir. Passou o perigo, volta tudo normal de novo. Já no homem não, o homem a gente está pensando o tempo todo, né? Pensamento, é comunicação o tempo todo, até com os espíritos mesmo. Então essa é a diferença. No primeiro momento nós somos princípio inteligente, depois se transforma em espírito. Agora vem uma perguntinha a 80, que essa é revolucionária, para a gente entender a doutrina espírita. A criação dos espíritos, ela é permanente? Ou ela só teve lugar na origem dos tempos? Tem espírito sendo criado agora? O que vocês acham? Ou será que Deus criou tudo de uma vez? Fez aquela produção em série, largou tudo pelo universo? Tem espírito sendo criado agora? Resposta: é permanente, quer dizer, Deus não cessou jamais de criar. Por que essa pergunta é revolucionária? Se tem um espírito sendo criado agora, ele está saindo da mão do Criador simples e ignorante. Ele vai encarnar aqui entre a gente? Não, ele vai para o mundo primitivo. Sempre vai existir mundo primitivo. O que é mundo primitivo? Destinado às primeiras encarnações do espírito. Como é que é a vida lá? É instintiva, é muito próxima do animal. É aquela coisa da idade das pedras ainda, idade da caverna. Você só está em busca de alimento, construir suas aldeias. Só que Allan Kardec ele fala, ó, a diferença do animal, do princípio inteligente, para o homem, que é espírito, é muito grande, é tão grande. A casa do João de Barro é a mesma desde a época de Moisés. As nossas casas são a mesma da época de Moisés. As nossas indústrias são a mesma, a alimentação é a mesma. Mas a do cachorrinho, do animal, é a mesma desde aquele tempo. Se deixar o cachorro, ele vai deitar no chão, ele vai, só quando tiver fome é que ele vai levantar, vai fazer, é aquilo ali, tá? Então o que acontece? Você passou por essa fase primitiva, ganhou a promoção, saiu da escola. Eu gosto muito de comparar nos estudos isso, né? O mundo primitivo é como se fosse o ensino fundamental, aquele o ABC mesmo, primeira série, segunda série, ou melhor, falei errado, é como se fosse o jardim, como é que é o nome hoje? Na minha época era jardim 1, jardim 2, é ensino infantil, né? O mundo de expiações e prova que é o nosso, é como se fosse a escola mesmo, do 1º ao 9º ano. E daqui a pouco vai virar regeneração, a gente vai para o ensino fundamental, médio, né? Que é do 1º ao 3º ano, não é isso? É porque muda a nomenclatura toda hora, a gente vai ficando velho. Quem passou dos 50 já muda os nomes aqui, né? Então, tem espírito sendo criado o tempo todo. Por que é revolucionário? Porque, gente, nunca vai deixar de existir mundo primitivo. Nunca vai deixar de existir mundo de expiações e provas. E olha, quando a gente estiver lá na frente no mundo de regeneração, aí alguém vai chamar a gente e falar assim, ó, eu quero convidar vocês para ir lá no mundo de expiações e provas cumprir uma missão. Eu vou botar a mão na cabeça e falar, meu Deus, lá ainda tem aborto, tem suicídio, tem assassinato, tem violência urbana, tem crise política, porque isso é coisa de mundo de expiações e provas. Aliás, eu costumo até dizer para os amigos, olha só, o nosso planeta começou a regenerar a partir do século XIX. Santo Agostinho fala lá na pergunta 1019, depois confirma lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, né? Começou a regenerar. Só quando ele começou a regenerar, que a gente saiu do código telegrafista para a internet de hoje. Por que a gente não tinha internet no século X, no século XI? Os espíritos não tinham vindo para cá ainda para promover regeneração.
a regeneração do nosso planeta, eu vejo assim, ó, tenta imaginar aqui agora, a gente está aqui agora, Vargem Grande, né, o nome do bairro aqui é Vargem Grande, não é isso? Aí de repente começa a chegar um monte de caminhão, material de construção, vocês estão fazendo obra aqui, terminando a obra, um montão de pedreiro, aí a gente começa a olhar para eles, quem são esses caras aí? O que eles vão fazer? Nós vamos fazer uma coisa grande aqui, tá? Mas para poder construir essa coisa grande, a gente vai destruir algumas coisas, vai demolir algumas coisas, para depois construir uma coisa nova. Vai demolir a minha casa? Não, a minha casa não. Aí a gente começa a resistir, a gente fica resistindo às ideias novas, né? É isso que a gente está fazendo. Nós estamos em guerra na Europa por causa disso. Guerra no Oriente Médio, está resistindo às ideias que os espíritos estão trazendo para a gente. Mas depois que eles vieram, que a gente começou a abolir a escravatura, e o doutor Bezerra de Menezes ia trazer um monte de informação nova. Eu estava comentando esse dia, gente, o doutor Bezerra de Menezes, ele morava na Tijuca, e o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Quem sabe onde fica a Alerj aqui? Era onde o doutor Bezerra de Menezes trabalhava. Eu imagino na Alerj, 2.000 pessoas, e o doutor Bezerra falando contra a escravidão, para fazendeiros, latifundiários que tinham um monte de escravos. Falou, o que esse cara está falando? Como é que eu vou manter minha fazenda? Quem é que vai trabalhar para mim? Não podia nunca imaginar que um dia a gente ia pagar salário, pagar ia social, ia ter advogado para brigar por direito trabalhista. Não tinha isso. Isso começou a vir a partir do momento que o planeta começou a regenerar. Entendeu? Então, por que eu falei que é revolucionário? Eu pergunto 80. Porque eu vou pensar assim, ó, eu estou numa escola, eu é que tenho que melhorar para poder ser aprovado e sair dessa escola e ir para outra. Porque o mundo de expiações e provas vai ser sempre isso. Vai chegar uma hora que o pessoal continua aí cometendo assassinato, cometendo crime, fazendo... Eu que vou parar de fazer isso, vou tomar jeito, vou evoluir, vou ser aprovado e vou para outro lugar. E depois, quando voltar, vou voltar para poder ajudar, não mais para espiar, para provar mais nada, né? É isso que a gente tem que colocar na cabeça. Mas vai mudar o mundo de expiações e provas? Não vai, gente, porque ele é igual a escola. Primeira série na escola é a primeira série sempre. Os alunos foram embora, chegaram outros, vão pegar a matéria tudo de novo. É o espírito está sendo criado agora, a criação é permanente. Consegue entender o raciocínio? Vamos para outra pergunta. Uma outra pergunta também, para a gente raciocinar. E os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Em outras palavras, aqui na Terra a nossa reprodução é sexuada, precisa de macho, precisa de fêmea, não é? Mas a gente sabe lá na pergunta 200 que espírito não tem sexo. Eu, quando estou desencarnado, eu não tenho sexo, eu posso depois reencarnar tanto homem como mulher. E lá do outro lado, para o espírito nascer, tem que ter um papai espírito e uma mamãe espírito? O que vocês acham? É o que ele está perguntando aqui, ó. Se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Resposta: Deus o cria, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas ainda uma vez, a origem deles é um mistério. De novo, falar, não sei dizer como surge. Então, uma coisa que os espíritos falam para a gente, fala assim, olha, não existe papai e mamãe espírito, não. A gente lê o livro Missionário da Luz, por exemplo, está chegando a época de reencarnar, né? Eu sou chamado lá num lugar, olha, o que você precisa para evoluir? É isso, começa a fazer a programação, mostra até um cenário interessante, né? As pessoas passando com pastas na mão, né? Essa aqui é a encarnação de quem? Isso aqui é a encarnação do Robson. Vamos lá, abre a pasta, né? Está programando a nossa reencarnação. Tá? E aí, quem vai ser meu pai e quem vai ser minha mãe? Quem já leu os livros do André Luiz, então, ó, pai numa encarnação pode ser filho na outra, né? Inverte o papel. O doutor Herman já falou, por exemplo, que uma das minhas filhas já foi minha mãe no passado. Né? Então, quer dizer, tem inversão de papel. Então, pai, não existe papai e mamãe. Agora, dizer também que não existe sexo entre os espíritos, gente, se ele está dizendo aqui que é um mistério para eles, não sou eu que vou fazer uma afirmativa dessa, não. Quem sabe lá na frente você não descobre que Deus não pega um gene masculino e espiritual com um gene feminino, mistura os dois. Eu não sei dizer. Se é mistério para eles, eu prefiro não fazer afirmativas aqui que vão me comprometer no futuro, né? Mas não procedem uns dos outros, não precisa de papai, mamãe, espírito para poder estar nascendo, não. Aqui na Terra a gente tem tantas formas, né? Tem também seres que são hermafroditas, tem mitose, né? Tem meiose, que é o nome da divisão celular, quando vai ter essa parte de embrião, né? A mitose é para vegetal, tem um monte de tipo de reprodução. Assexuada, né? A sexuada é a hermafrodita. Ponto.
Então vamos lá. Pergunta 82. É exato dizer que os espíritos são imateriais? Aí os espíritos falam assim: como é que se pode definir uma coisa quando faltam termos para comparação e com uma linguagem insuficiente? Vamos pegar aqui, gente, ó. Deus, espírito, matéria. Chega um de vocês aqui para mim e fala assim: ó, eu vi um espírito ali fora. Eu vou falar: não, você não viu o espírito não. Você viu o perispírito. O espírito a gente não consegue ver, o espírito não é matéria. Perispírito é matéria, sim, tem uma parte material. Caramba, vou dar um nó na cabeça da gente. O que é perispírito? A perispírito é assim, ó, não tem cabeça, tronco, membros. Perispírito é como se fosse um órgão do espírito. Por que eu estou falando isso? Porque nunca vai existir espírito sem perispírito. Jesus tem perispírito. O espírito vai chegar à perfeição, continua tendo perispírito. Se ele nunca vai largar o perispírito, a gente pode dizer que é como se fosse um órgão do espírito. Concorda comigo? Só que esse órgão do espírito é o que permite o contato com a matéria. Então, quando você for ligar com a matéria, é o perispírito que vai fazer essa ligação toda. Então, vai ter um capítulozinho que vocês vão estudar daqui a pouco. Ó, nós somos espírito, essa luz, chama, clarão, né? Tem esse corpo físico, e entre esse corpo físico e o espírito tem uma coisa chamada perispírito que está promovendo essa ligação aqui. O estudo do perispírito, né, ainda tem muita coisa para frente. Mas vai ficar mais interessante quando a gente tiver recursos da ciência para isso. Para vocês terem uma ideia, eles falam assim para a gente: olha, eu sou espírito aqui, estou na Terra. O meu perispírito atraiu matéria da Terra, porque eu preciso dessa matéria da Terra para me manifestar. Mas vai ter um dia que eu vou sair da Terra. Quando eu sair da Terra, eu deixo essa matéria toda aqui. Aí o André Luiz, no livro Libertação, ele fala assim: é como se fosse uma cobra trocando pele. Alguém já viu aí Discovery Channel? Deixou a matéria toda para trás. Aí eu estou aqui, ó. Vamos botar aqui, esse aqui é um planeta, esse aqui é outro. Enquanto eu estou no meio de um para o outro, eu estou com o perispírito limpo, não tem nada. É quando eu estou chegando perto do outro planeta, atraio a matéria toda daquele planeta, porque eu vou precisar da matéria daquele planeta, não é mais daqui. A daqui não vai ter sentido lá. Eu vou ter que me revestir de uma outra matéria. É uma coisa que é um pouquinho complicado para a gente entender no início, mas depois que a gente consegue, então é isso, é isso. Tá, então ele bota aqui, ó, o espírito é imaterial. O que você está vendo, na verdade, é perispírito. O perispírito está sendo uma parte do espírito que está revestido de matéria. É legal o estudo do perispírito, porque diz que vão fazer uma pergunta para vocês aqui. Ó. Alguém já teve aqui sonho com pessoa que já desencarnou? Acho que é muito comum, todo mundo vai falar que já teve, né? Quando essa pessoa que já desencarnou apareceu para vocês, por acaso, alguma vez ela já apareceu mais rejuvenescida, mais bonita? Aconteceu com vocês? Por exemplo, a minha avó, quando ela aparecia para mim, parecia que ela tinha 20 anos mais nova do que quando ela desencarnou, né? Sabe por quê? Ó, essa matéria aqui, ela é grosseira. Para eu modificar, eu preciso fazer plástica. Tem um montão. O perispírito não. O perispírito você consegue manipular ele mais ou menos. Então, quem assistiu o programa Pinga Fogo, o Chico Xavier, tem um momento que a menina, a senhora pergunta lá, né? Por que tem uma entidade do seu lado, que a mesma entidade tem hora que ela parece baixinha, barbuda, né? E tem hora que ela parece alta? Era o Emmanuel. O Emmanuel, hora aparecia como o senador Públio Lentos, que ele gosta dessa encarnação. Por quê? Foi a encarnação que ele teve contato direto com Jesus. Você imagina aí se algum de nós a gente tivesse contato direto com Jesus naquela época? Eu ia lembrar sempre da encarnação, como é que foi, né? Mesmo que fosse uma pessoa totalmente errada, como o Emmanuel fala que ele era mesmo, né? Mas ele guardou isso. Mas ele também aparecia como Padre Manuel da Nóbrega, baixinho, barbudo, o perispírito. Agora, se eu quero aparecer para vocês, eu quero que vocês identifiquem, sabem quem eu sou. Então eu vou procurar modelar meu perispírito aqui de maneira, vão olhar, aquele Robson, né? Agora de óculos, cabeça branca, vocês vão, eu lembro dele. Tem que ser de uma maneira que me faça identificar. Mas o espírito mesmo, só o espírito vê o espírito. A gente prefere dizer assim, o espírito não é matéria. Pode ser matéria se for entre eles, mas para a gente aqui não. Né? Espírito é uma coisa, matéria é outra. Tá? Então ele bota aqui. Como é que eu vou definir uma coisa quando faltam termos de comparação com uma linguagem suficiente? Aí ele faz uma comparação. Gente, cego de nascença, você vai falar da luz do sol para ele.
Vai conseguir falar muita coisa? Não vai falar muita coisa. É uma coisa muito clara. O que é claro? Eu nunca vi. Eles não têm como explicar para a gente isso, mas para a gente fica assim, espírito não é matéria. Tá? Tem Deus, espírito e matéria. Então ele bota aqui, ó, imaterial não é o termo, incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que sendo o espírito uma criação, deve ser alguma coisa, é uma matéria que tem essenciada, mas sem analogia para a voz e tão etérea que não pode ser percebida pelos nossos sentidos. A gente de vez em quando se surpreende até com alguns companheiros que eles fazem uma palestra e falam assim, eles chegaram a dizer que Allan Kardec estaria ultrapassado. Né? Aí uma vez eu fui conversar com a pessoa, eu falei, mas ultrapassado por quê? Em que sentido? Se ele, quando escreveu o livro da Gênese, que foi o último livro, ele usou o que tinha de mais moderno na ciência da época, mas ele fala assim, ó, se um dia a ciência trouxer informações novas, ou até contradizer o que eu estou falando, fiquem com a ciência, não fiquem comigo. Allan Kardec teve essa preocupação. Aí a pessoa veio falar, não, porque ele usou termos, por exemplo, etéreo, não se usa mais. Não, mas era o termo da época, gente. Mudou, tá, vamos pegar agora o que ele falava, chamava de etéreo, então chama do teu nome agora. Você imagina, o livro dos Espíritos tem um momento que fala assim, idiotia, loucura. Hoje se chama alguém de idiota. Hoje o pessoal não fala que é portador de necessidades especiais, né? Tem uns nomes novos, ainda mais com essa geração nova agora que vai acabar com o bullying, né? Vem trazer tanta coisa nova que está sendo bonito. Você quer ver uma coisa? Eu passei por uma experiência no passado, dentro está tudo dentro do contexto aqui do estudo, né? Eu fui chamado para fazer uma palestra online sobre homossexualidade. E online a pessoa entra, né, participa e tal. Quando já estava com uma hora e tanto, eu sem querer usei a palavra homossexualismo. Quando usei a palavra homossexualismo, alguém entrou lá no chat e falou, que absurdo, porque essa palavra não se usa há mais de 30 anos, porque ismo remete à doença. E a pessoa nem ouviu o outro contexto, né, que o contexto da palestra o tempo todo foi para a gente acabar com a discriminação, com o preconceito, né, entender que somos todos seres humanos, né, aquele que estiver isento de pecado que atire a primeira pedra, né, mostrar uma visão espírita, mas não veio. Né. Aí, como trouxe essa informação para mim, eu falei, peraí, ismo? Mas ismo não é doença. Espiritismo, cristianismo, budismo, islamismo, não é doença. Aí peguei outro, marxismo, né, quando se remete à ciência, então pessimismo. Aí eu pesquisando doença, eu encontrei 4 doenças só: autismo, astigmatismo, estrabismo e, eu não vou nem lembrar a 4ª aqui agora. Alguma coisa. Como é que é? Hipertireoidismo, eu não tinha pensado nessa também. Mas eu fiz o seguinte, doença normalmente termina com it, que it é inflamação, né? Ou então, né? Mas não entrei em discussão, eu reclamei, falei, pô, legal, né? A gente tem que entender o seguinte, que a pessoa que está recebendo muitas críticas, tem uma hora que ela, para se defender, ela também toma uma posição radical. Isso é com todo mundo, inclusive comigo. Né? Você não, espiritismo, vai ter uma hora, eu sou espírita e acabou, pô. Então, né, você tem que respeitar essa posição. Mas o que aconteceu? Denunciaram o vídeo e o YouTube derrubou o vídeo. Respeito, tranquilo. Agora eu tenho que tomar cuidado a partir de agora para usar outros termos. Né? Agora, sem dizer que Allan Kardec está ultrapassado por conta disso, eu pediria para rever os conceitos, porque não está não. Né? Inclusive tem muita coisa na doutrina espírita que a gente nem chegou ainda, muita coisa que já comprovou. Hoje tem universidades provando a fluidoterapia, né? Provando como a pessoa que tem fé, ela se cura mais rápido. Ou então uma outra coisa muito interessante, né? Você pode ter a doença e não ser doente. A gente fala muito isso nas visitas que a gente faz, né? Você pode ter uma doença e não ser doente. Olha só, se eu desencarnar agora, eu vou para um mundo que não tem corpo físico. É só mente. O tempo todo. Então, o que é melhor, gente? Aquela pessoa que tem a saúde do corpo físico toda, mas a mente está toda envolvida com depressão, com síndrome do pânico, com um montão de transtorno, ou aquela que está na cama, mas a mente está boa? O que é melhor? Quando desencarnar, né, quem vai chegar melhor do outro lado? Entendeu? Então, é possível você ter uma doença e não ser um doente. A gente fica tratando esses temas, né?
Mas vamos lá, ele está falando aqui, ó, às vezes não tem como a gente falar, imaterial não é o termo, né? Incorpóreo seria, mas para a gente aqui, espírito, Deus, espírito e matéria, é a trindade nossa. Outra perguntinha que agora eu vou colocar pulga atrás da orelha de vocês também, para vocês pesquisarem. Essa rouquidão veio hoje. A rouquidão no microfone é ruim, né? E os espíritos têm fim? Um dia vai morrer o espírito. Aí eles falam para a gente, o espírito é imortal, tem fim. Mas ele dá uma resposta. Olha, eu vou direto para a resposta. Olha que resposta. Primeiro ele começa assim, como se estivesse passando, o pai passando a mão na cabeça do filho. Filho, ó, há muitas coisas que não compreendeis ainda, porque a vossa inteligência é limitada. Mas isso não é a razão para que você rejeite, não. Porque a criança não compreende tudo que o pai compreende, nem o ignorante compreende tudo que o sábio compreende. Nós vamos dizer, por enquanto, que o espírito não tem fim. É tudo que podemos dizer agora. Pô, gente, o que ele quis dizer para a gente aqui? Ó? Tem mais coisa que eu não posso dizer para você agora. Aí, na minha curiosidade, eu fiquei assim, peraí, o que será que os espíritos estão escondendo da gente? A gente começa a ficar curioso, né? Por que ele não quis dizer isso para mim? Eu falei, peraí, um dia eu fui princípio inteligente. E de princípio inteligente eu ganhei 3 elementos e me tornei espírito, né? Não falei lá do animal, que depois virou espírito? Então pode ser que a qualquer momento eu vou me transformar em uma outra coisa também. O pessoal não fala que é angelitude, né? Um dia a gente vai chegar ao ponto dos anjos aí também. Então vai ser outra coisa, mas não vai morrer. Mas eu vou me transformar, vou evoluindo. Aí você começa a ler os livros de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, ele começa a falar de espíritos que já perderam até a forma, já entraram em sintonia com um pai tão grande. Falei, então é isso aí, que daqui a pouco a gente vai chegar lá, mas por enquanto, para não confundir a nossa cabeça, o que eles falam? Espírito não tem fim, não. Tá, então vamos lá, pegar aqui, ó. Eu sou espírito imortal, fui criado por Deus um dia simples e ignorante, a criação está sendo permanente, tem espírito sendo criado agora. Tá? Como é que ele nasceu? Eles não sabem dizer, só sabem que Deus que cria o tempo todo, não sabe a forma, né? Vem falar para a gente a forma, é só dizer que é imaterial, é espírito, matéria, tem fim? Não tem fim, não vai morrer. Então essas perguntas foram as primeiras que Allan Kardec obteve resposta. Aí agora, entra na pergunta 84 e fala assim, e os espíritos, eles constituem um mundo à parte daquele que vemos? Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Então, o mundo principal é o mundo espiritual. Esse mundo aqui, são várias mensagens que ele fala para a gente, é um reflexo pálido do que tem do outro lado. Por exemplo, começou a regenerar o planeta. Né? A imagem que os espíritos passam para a gente é aquela que eu falei, né? O pessoal está chegando para fazer a obra, né? Aí, num primeiro momento, eles formaram acampamento. O militar usa muito o termo bivac, né? Eles começaram a montar os acampamentos lá do outro lado da vida. E uma vez eu fiz uma comparação que o espírito me puxou a orelha. Eu falei, imagina chegar para fazer uma obra no deserto do Saara. Aí fala, não, no deserto do Saara não tem nada. Aqui já tinha alguma coisa, né? O deserto do Saara seria muito primitivo, né? Mas eles estão olhando e falando, agora onde é que a gente vai trabalhar? E cada um começa a programar a sua reencarnação. Um vai para a área da ciência, outro vai para a área da educação, da pedagogia, outro vem para a área da religiosa. Cada um começa a programar a sua reencarnação. O mundo principal é lá. Aí o que acontece? Vocês lembram de Júlio Verne? Quem é que já leu algum livro do Júlio Verne? Júlio Verne falou do submarino antes do submarino ser criado. Falou do avião antes dele ser criado. O que mais? Falou um monte de coisa que eles já estavam lá do outro lado da vida, viram, já tem inclusive cientistas encarnados para fazer isso aqui. Eles sabem fazer e vão ser ainda ajudados por alguns espíritos aqui do lado de cá também. Porque a gente vai descobrir que tudo que é para edificar o planeta nunca é sozinho, né? A gente tem a vaidade de colocar o nosso nome, né? Eu descobri uma vacina, botei lá o meu nome na vacina. Não, mas foi você contra os espíritos que fizeram, é um trabalho em equipe, né? Mas é o mundo principal, é lá do outro lado. Aqui é um reflexo pálido de tudo. Com relação a isso também, uma vez eu perguntando para os espíritos, vem cá, tem uma coisa que o Júlio Verne falou e que até hoje não criaram aqui na Terra, a viagem no tempo.
poxa, que é um sonho, né? De volta para o futuro, pegar a máquina, né? Aquela máquina do tempo, ir lá no passado, me ver novinho. Aí ele falou assim, não, é porque a máquina do tempo vocês não entenderam ainda, ela sempre existiu. Sabe como é que ela existe? Pensamento é matéria, lembra disso? Eu pensei, eu crio uma tela aqui, ó, os espíritos veem tudo que eu estou pensando. Se eu chegar do outro lado e encontrar um dos apóstolos, e for na direção dele, como é que era Jesus? Ele vai pensar, eu vou olhar e, tá ali, ó. Eu vou ver o cenário todinho da época. Eu fiz a viagem no tempo sem interferir, igual o pessoal tem medo, o efeito borboleta, esses filmes aí, né? Às vezes tirou uma palha, modificou tudo, mas está tudo gravado lá. Só que ele fala ainda mais, ele fala, ó, existe, igual a biblioteca que tem aqui, lá do outro lado tem videotecas com todas essas imagens, vocês vão ver como é que era Cristo. E Jesus não tinha cabelo lisinho, olho azul não, aquilo foi pintura do Michelangelo na Idade Média. E Jesus era negão lá, que naquela região, a gente vai ver tudo isso, vai estar tudo isso lá, gravado lá, tudo certinho. Então a viagem no tempo ela é possível sim, a gente só não pode modificar o passado como os filmes aí propuseram para a gente, né, em forma de ficção. Mas é o mundo dos espíritos ou da inteligências incorpóreas. Aí pergunta no 85, qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo é o principal? É o de lá, ele preexiste e sobrevive a tudo. 86, o mundo corpóreo poderia deixar de existir ou não ter jamais existido sem alterar a essência do mundo espírita? Sim, eles são independentes. E, gente, nós que somos espíritas, olha só, gente, eu vou entrar num assunto sério porque o tema aqui, né, tá dando essa brecha para a gente. Nós estamos num momento de regeneração do planeta. E no momento de regeneração do planeta, muitas turbulências vão acontecendo, porque quem já fez obra em casa aqui? Vocês estão fazendo obra na casa de vocês aqui, né? Quem já fez obra na casa mesmo de vocês? Quando a obra está acontecendo, é momento de bagunça. É poeira para tudo quanto é lado, todo dia, é material. E faltou material, compra material, traz complicação. Aí você vai lá no Novo Testamento, o último livro do Novo Testamento se chama Apocalipse. Tem 22 capítulos esse livro. Se você ler somente o 21 e o 22, o mundo já está regenerado. Mas o pessoal fica preso nos primeiros, do 1 ao 20, porque do 1 ao 20 é uma trombeta que soa, quando soa a trombeta tem uma guerra, é outra trombeta, vai ter uma calamidade, um flagelo destruidor, como a gente chama aquela doutrina espírita, é um tsunami, é um terremoto, é não sei. Mas tudo aquilo que está promovendo a regeneração do planeta. Vai chegar lá na frente, o planeta vai estar regenerado. Então, ó, eu estou aqui afirmando mesmo, a Terra não vai acabar não, gente. Tá? Mas, se a Terra acabar, com o estudo que vocês estão tendo aqui hoje, a Terra é matéria, ela vai acabar, eu não acabo, eu vou ser retirado daqui, vou ser levado para um outro lugar. E vou continuar a minha jornada evolutiva. Então tem uma frase do Emmanuel. O Emmanuel uma vez ele foi entrevistado, aí perguntaram para o Emmanuel assim, Emmanuel, o que você tem a dizer sobre o Apocalipse? Ele falou assim, olha, eu não tenho essa largueza de pensamento para interpretar o Apocalipse como alguns interpretam aí não. Mas eu sei que acima de qualquer Apocalipse eu creio na bondade de Deus e na imortalidade da alma. O que ele está querendo dizer para a gente? A gente tem que ter fé, gente. Vamos, a gente não vai morrer não. Agora olha só, a gente está entrando em um ano, a notícia não é boa, mas ao mesmo tempo é um convite para a gente. O Divaldo Pereira Franco está dizendo nas palestras dele que esse ano e o ano que vem serão anos muito difíceis. E que inclusive ele usa uma frase que a mim incomoda muito. Ele fala que tem tudo para ser os 2 anos com o maior número de suicídios da história da humanidade. Que as pessoas não estão preparadas para enfrentar essa dificuldade de guerra que está se preparando, né? Tudo que está preparando. Mas eu, como espírito imortal e espírita, eu vou botar uma coisa na cabeça. Não importa o que eu tiver que passar, eu vou passar com dignidade, eu vou passar com fé, procurando fazer a diferença naquilo que eu puder fazer a diferença. O negócio de ficar entrando em desespero, não é mais para a gente que é espírita, não. Eu sou espírito imortal, eu vou pensar assim, ó, eles estão do outro lado, se pudesse, quem é trabalhador de verdade mesmo, eles devem estar lá, me bota para encarnar que eu quero ajudar lá também. Mas eles estão desencarnados, né? E estão pedindo para a gente, ó, fica firme aí, ó. Fica firme que a gente vai estar junto com vocês.
Pode vir fome, pode vir crise financeira, pode vir o que for. Aí já se fala em destruição da Europa, gente migrando para a África, gente migrando para cá. Se vier para cá, ótimo, a gente vai receber de braços abertos. Me desculpa aqui entrar nesse detalhe, né? Mas você acha que essa casa foi construída para quê? Isso aqui vai receber muita gente. Então tem que estar preparado para isso. Então o mundo principal, ele poderia até deixar de existir, o mundo principal é o mundo espiritual. Eu sou espírito. Eu sou espírito, sou espírita, ainda por cima. Sou os dois. A espírita tem que trabalhar a partir de agora, é assim, consciência tranquila. Pode vir guerra, pode vir crise política, pode vir polaridade, pode vir outra pandemia. Eu vou passar com dignidade. Vou fazer o que eu puder fazer. Quando a pandemia apareceu, né, surgiu, o que eu falava com meus amigos? Falava, aí, se eu fosse um homem de bem, teria morrido. Eu não sou homem de bem mesmo. Vamos trabalhar, que a gente tem coisa para fazer. Né? E procuramos trabalhar dentro da nossa limitação ali, tendo que usar máscara em alguns lugares, outros, enfim. Mas eu sou espírito imortal. Não vamos ficar com medo disso, não. Vamos ter mais fé e vamos trabalhar. Me lembro da sua frase, que eu trago comigo, tá? Eurípides Barçanufo morreu trabalhando. Se eu tiver que morrer trabalhando, também vou morrer feliz. Tá? 87. E os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço. Onde eles estão? Eles ficam em algum lugar? Eles ficam por todo lugar. Tem livro espírita que fala assim, nós estamos aqui vivendo uma população de 3 para 1. E tem livro que eu já vi falando de 5 para 1. Vai depender muito da região também, né? Mas a ideia é assim, temos quase 8 bilhões de encarnados na Terra. Para cada um encarnado tem 3 desencarnados, tem 24 bilhões de desencarnados. Os espíritos estão acotovelando a gente o tempo todo. Estão observando tudo que a gente faz, por isso que Paulo de Tarso falava lá na carta aos Coríntios, já, estamos sendo observados por uma nuvem de testemunha. Não adianta, gente, eles estão vendo tudo o que a gente está fazendo. Para não passar vergonha, faz assim, eu vou assumir a responsabilidade de todas as coisas erradas que eu fiz e vou tentar reparar. Não fica tentando esconder de ninguém, não, porque a primeira coisa é chegar lá do outro lado e acha que engana quem? Ele vai chegar para a gente, vai mostrar tudo o que a gente fez. É desse jeito mesmo, doutrina espírita é isso, é responsabilidade mesmo. Mas olha, os espíritos estão por toda parte, os espaços infinitos são por eles povoados ao infinito. Há os que estão sem cessar ao vosso lado, que observam e agem sobre vós, com o vosso desconhecimento, porque os espíritos são uma das forças da natureza e instrumentos de que Deus se serve para a realização dos seus objetivos providenciais. Agora, nem todos têm permissão de ir para toda parte, porque há regiões que são interditadas aos menos avançados. Eu não falei de perispírito? Lembra lá que no Evangelho fala assim, muitos os chamados, poucos os escolhidos. A porta da perdição é larga, a da salvação é curta. Não dá ideia de um grande concurso público. Está fazendo aquele concurso. E quais são as questões da prova para eu ser aprovado? São questões morais. Qual vai ser a publicação no Diário Oficial? Já publicou no Diário Oficial o resultado do concurso. Qual vai ser o resultado do concurso? Meu perispírito, a carga magnética dele. Estou modificando a carga magnética. Magnética, né? Todo mundo sabe o que é imã de geladeira, né? Eu modifiquei, estou começando a me habilitar para ir para outros mundos superiores, ou melhor, para continuar aqui quando aqui estiver regenerado. Que aqui está mudando, né? Eu sei que a gente está vivendo um momento aqui na Terra, que é assim, já que eu falei que a Terra é uma escola, primeiro é o 9º ano. O aluno que está no 9º ano, ele está sabendo o tempo todo, se vocês não forem aprovados esse ano, vocês vão ter que mudar de escola, porque o ano que vem a escola não vai ter mais do 9º ano, vai ser primeiro, segundo e terceiro ano do 2º grau agora. É punição? Claro que não é punição. Você vai ser mandado para um lugar de acordo com o que você precisa aprender, não é punição não. Mas por que fala lá no Evangelho que vai haver prantos e ranger de dentes? Pergunta para o aluno da escola que já ficou reprovado. Meus coleguinhas foram todos para frente, eu fiquei tendo que fazer uma amizade com todo o pessoal mais novo chegando, né, que já ficou reprovado. Eu já fiquei de dependência uma vez. Então eu tive que fazer aqui e ali, né? Mas é isso que acontece, um pranto e ranger de dentes, eu queria continuar com aquele meu amigo. Eu fui reprovado, ele foi para frente, eu fiquei.
Mas, se vocês estudarem o Exilado de Capela, por exemplo, os egípcios não eram os mais evoluídos, depois eles foram embora. Ficaram um tempinho aqui, fizeram pirâmide, fizeram aquilo tudo que a gente não entende, né? Depois voltaram lá para a geração deles. Então, tudo está no controle de Deus. Vamos agarrar aquelas mensagens assim que chegam para a gente. Ó, você está na melhor família, no melhor lugar. E olha, uma coisa que eu vou... tem coisa que vem da gente, tem coisa que não vem da gente, né? Eu sentei aqui nessa cadeira, comecei a olhar a obra, comecei a olhar vocês chegando. Por que será que numa casa que está recém-construída, assim, eu estou vendo mais pessoas muito jovens aqui chegando? O que será? O que será que tem para vocês aí no futuro? Hein? Olha só, o Dr. Bezerra de Menezes, ele estava falando que não é mais... vou usar uma palavra aqui, né? Não me lembro qual é a palavra certa que ele usou. Mas não é mais admitido que o espírita do século XXI se limite a vir para a casa espírita só para assistir reunião e ir embora, não. Você já sabe que você é um espírito imortal, que você está trabalhando no processo de regeneração, né? Vai chegar aqui e falar, onde eu posso ajudar? Me deixa ajudar com as crianças, com a evangelização? Me deixa ajudar na porta entregando página? Me deixa ajudar aqui na divulgação, igual ele está ali, né? Nessa parte de comunicação, me deixa fazer alguma coisa e faz dentro daquilo que vocês gostam de fazer. Eu, por exemplo, sou músico, quando me oferece, né? Ele vai tocar agora, né? A gente vai trabalhar com música agora. Cantar eu não vou com essa rouquidão, não sei ele que vai cantar. Então o que acontece? Eu me ofereço para fazer evento musical, cada um se oferece de fazer uma coisa. Mas está na hora da gente agora trabalhar, né? Tipo, começar a fazer diferença na vida das pessoas, entendeu? Eu não estou aqui por acaso, não é por acaso. Mas ele bota aqui para a gente. São instrumentos de que Deus se serve para a realização dos seus objetivos providenciais, mas nem todos vão a toda parte, porque há regiões que são interditadas aos menos avançados. Mas olha, para a gente terminar aqui, tem trabalho para todo mundo em todos os lugares. Agora a gente vai ver o livro Mensageiros virando filme, né? Vai virar Nosso Lar 2, a partir do dia 25 vai estrear, né? Quem é que já leu o livro Mensageiros? Já leu? Você lembra que no livro tem um momento que o André Luiz encontra um médico que ele reclamava que ele nunca tinha conseguido ir no Nosso Lar. Ele estava num pronto-socorro entre a Terra e o Nosso Lar. O Nosso Lar está aqui, a Terra aqui, tinha um pronto-socorro no meio. Ele falou, você é de lá? Lá deve ser legal e tal. Quem era esse médico? Ele era uma pessoa que teve um problema muito grave de relacionamento com a esposa dele, quando estava aqui na Terra. Ambos desencarnaram, ficaram um tempo na região lá de Umbralina, depois se encontraram e são os dois diretores desse pronto-socorro, atendendo todo mundo ali naquela região. Então o que acontece? Tem trabalho para todo mundo. Eu só não quero, eu peço para os espíritos isso, não me deixa mais perder tempo, não. Me dá uma vassoura para trabalhar, me bota para trabalhar alguma coisa, chega de ficar só sofrendo, dando trabalho, né? Pelo menos fazendo alguma coisa, em qualquer região que seja. A gente dá continuidade a isso, que nós viemos para cá hoje para entender isso. Somos espíritos imortais, criados por Deus, simples e ignorantes, querendo ou não querendo, vamos chegar à perfeição. Espero que nossas palavras tenham sido de utilidade e que Jesus nos abençoe hoje. Agradecemos ao Robson pelos estudos que ele nos trouxe e vamos passar então a segunda parte da nossa reunião, que é a parte dos passos. Convidamos aos médiuns que ocupem seus lugares. Senhor Jesus, Mestre querido, Mestre amado, te rogamos, Senhor, nesses instantes, a tua proteção, a tua ajuda para os nossos médiuns, a fim de que eles possam ministrar suas melhores energias. Abençoe esse momento, Senhor, que seja um momento sublime para todos nós. E que seja em nome de Deus, em teu nome,
em nome do altivo e dos guias espirituais de cada médium, que possamos dar por iniciado o momento do passe. Graças a Deus. A fé, meus irmãos, é esse sentimento inato que Deus, nosso Pai Criador, depositou em nossos corações e que nós temos o dever de desenvolver, aprimorar, para que essa semente cresça e ecloda, se transformando numa linda árvore que nos proporciona frutos. E esses frutos agem como força preservadora de todo e qualquer mal que insistam em nos assolar. A mensagem de hoje tem como objetivo de refletirmos que a fé não é apenas divina, que precisamos acreditar firmemente em Deus, mas acreditarmos em nós, nas nossas potencialidades, que cada um de nós somos capazes de realizar, triunfar, de acordo com o nosso objetivo. E todas as mensagens que os irmãos que já estão na nossa frente, na vanguarda, vêm nos reafirmar que nós somos capazes, que nós também podemos. Jesus, em todas as curas que Ele fez, Ele nos disse: a sua fé te curou. E disse mais: vós podeis fazer tudo o que eu faço, e muito mais. E a nossa doutrina vem desvendar, desmistificar o que antigamente ficou entendido como milagre, nos dizendo que milagre nada mais é que o nosso magnetismo, essa força que irradia de nós, que depende dos nossos sentimentos e pensamentos, da nossa vontade de querer ajudar, realizar coisas boas. Que possamos sair daqui hoje fortificados por essa fé. A exemplo dos nossos irmãos cegos de Jericó, que sabiam que Jesus por ali iria passar, e começam a clamar, a gritar o nome de Jesus. E as pessoas que estavam ali começam a repudiar eles, pedindo para que eles se calassem, e podemos entender esse momento como as dificuldades que nos chegam, e eles não desanimam. Eles gritam ainda mais alto o nome do nosso Mestre Jesus, e o Mestre os escuta. Vai até eles e pergunta: o que queres que eu vos faça? E eles dizem que os nossos olhos se abram, e imediatamente eles foram curados. Esse é o nosso Mestre Jesus, sempre pronto a nos auxiliar. Só basta que tenhamos fé. Muita paz a todos nós. Vamos passar agora a leitura da mensagem espiritual. Paz. Que a paz do Cristo permaneça entre vocês. Que juntos possamos dar boas-vindas ao ano que se inicia. Juntos, com fé e esperança, possamos mudar, possamos agir com mais amor e sabedoria, na esperança de um planeta melhor, de ver a humanidade melhor,
e os homens melhorando. Juntos possamos trabalhar, servir ao Cristo, no intuito de destruirmos o mal que cresce entre os encarnados, entre os homens que ainda são fracos, que têm medo de dizer que são cristãos, que têm medo de dizer que trabalham para o Cristo, com incertezas alheias ao Cristo. O mal cresce, o mal se faz forte entre essas pobres almas, sem fé, desacreditadas, sem esperança. Ó Deus, tenha piedade desses que ainda recusam o Mestre como guia e modelo, o qual devem seguir. Juntos possamos pedir ao Pai que esse ano que se inicia não seja só de dores, e sim de aprendizados, de como servir ao Cristo e o trabalhar com amor. Chorem, mas não percam a fé, a esperança de que tudo passa, de que a fome passa, de que a guerra também vai passar, enfim, de que o mal vai acabar. E com essa fé, com essa certeza, possamos sorrir para aqueles que nos feriram. Roguem a Deus em busca também de paz para esses que ainda não nos entenderam, para que possamos lembrar que há mais ignorância que maldade entre esses que não entenderam o Mestre. Não os critique e nem os condenem. Ajudem a acender alguma luz para esse e para os que estiverem ao seu lado, sem tranquilidade e na escuridão. Juntos estamos para que vocês não desanimem e não se aflinjam. Tenham bom ânimo em levar o amor, na certeza de que esses desanimados pelo orgulho, pelo frio da indiferença, lembrem-se também que são irmãos, precisam de amor e de serem abraçados. Juntos possamos lembrar que o Mestre jamais desespera com os nossos erros, com as nossas ações, que às vezes também foram corretas, não foram corretas. Paciente e bondoso, repete aos nossos ouvidos, a todo instante: ame e auxilie, sempre ajude aos outros, amparando a ti. Amparando a ti mesmo, porque um dia, quando voltar, amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta do seu coração. Juntos possamos pedir ao Pai que permita que os espíritos que ajudam na organização do órgão estejam mais próximos dos homens dirigentes de nações, instruindo-os a fazerem o melhor, que o Evangelho de Jesus seja implantado entre as nações e faça mudar o coração dos homens, que a paz cresça entre os encarnados e desencarnados, que todos vocês, trabalhadores, médiuns, vigiem e façam preces. O mundo invisível está agitado. Os trevosos se incomodam por estarem perdendo, por não conseguirem agir em certos encarnados. Dobrem a vigilância. Os ataques crescem.
entre os cristãos espíritas, vigie. Nós pedimos preces, pois estamos trabalhando muito por vocês, pelos cristãos encarnados e desencarnados que precisam de ajuda e precisam entender o que está acontecendo. Muitos ainda não sabem do mal que avassala a terra e também não sabem como fazer para eliminar esse mal. São poucos os encarnados que estão preparados para enfrentar. Por isso, estamos juntos a vocês, que nos escutem, nos ouçam e serão protegidos. Disciplina, disciplina. Jesus e Kardec. Paz a todos. Um guia, irmão, trabalhador do Cristo. E assim, que possamos novamente voltar os nossos pensamentos para Jesus, para agradecer. Senhor Jesus, é com alegria em nossos corações que te agradecemos por essa tarde de aprendizado e de receber tanto amor desta casa, que nos ama e que nos auxilia tanto. Obrigado, Jesus. Obrigado, amigos espirituais. Obrigado, altivo. E ainda, Senhor, que te agradecendo, pedimos que nos leve para casa, sob a tua proteção, sob o teu amparo. Que seja em nome de Deus, em teu nome, Jesus, em nome do altivo e da coluna de espírito diretora da nossa casa, que possamos dar por encerrado a nossa reunião da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Quem precisar de atendimento